O Flamengo amanhã voltará para o Maracanã e jogará às 7h30 da noite contra o Bangu. Inauguração de um novo gramado híbrido, uma parte grama sintética, uma parte grama natural, expectativa de um gramado bom no Maracanã como ele merece. E neste gramado no Maracanã nós teremos provavelmente Pedro na equipe titular e Paulo Souza, que é uma atração à parte. Ele escreveu um texto no Instagram dele e nós vamos mostrar aqui. Paulo Souza, ele é muito atento e ele já antecipou e colocou o que ele está esperando e sentindo sobre esse encontro amanhã no Maracanã. O Paulo Souza falando da importância de estar no Maracanã pela primeira vez, do estádio que teve Zico, grande ídolo do Flamengo, como seu maior artilheiro, onde Pelé marcou seu 1000º gol. Ele exalta neste texto a importância do Maracanã e a ligação que o Flamengo tem com ele. E amanhã ele será recebido por uma galera assim, ó. 60 mil pessoas estarão no Maracanã no primeiro encontro de Paulo Souza com a torcida do Flamengo no estádio onde o Flamengo tem uma enorme identificação, Mauro Naves. Amanhã o encontro, hein? O último grande público foi 47 mil e qualquer coisa contra o Corinthians, ainda lá em novembro do ano passado. Olha, tomara que o Paulo esteja inspirado para montar um Flamengo que esteja bem inspirado, porque é um batismo, né? É um batismo, esse é um bom... É um batismo. Tem que jogar bem, sair aplaudido, nada contra o Bangu, me desculpe, Bangu, mas é dia do Flamengo brilhar e o Paulo brilhar e já mostrar um pouco de que Flamengo é esse que ele vai montar para a temporada, né? Tem algumas dúvidas? Eu acho que tem muitas ainda, né? A começar pela discussão Gabigol e Pedro, vão jogar os dois. E agora é o primeiro jogo também pós-pressão, pós-novela Pedro-Palmeiras, né? Sim. Então não sei se aumenta uma pressão aí nesse sentido de colocar o Pedro para começar jogando. Porque se não vai bem, ou com o Pedro ou sem o Pedro, sabe? Se o jogo vai ficando se arrastando, o torcedor vai cobrar. Sim. O torcedor vai lá para pressionar. A princípio está indo para apoiar, evidentemente. Mas o torcedor quer ver um time jogando bonito, convencendo, não apenas vencendo. E tomara que o Paulo esteja inspirado para isso. Fico curioso para ver a escalação, se vamos ter esses dois, né? A gente fala tanto na falta de noves, de atacantes, de centroavantes, e o Flamengo tem dois, né? Tem dois, Pedro e Gabigol. Dois com excelência para ir até para a seleção brasileira, por acaso não estão, mas lá está sobrando, o que falta para outros está sobrando no Flamengo. O torcedor está animadíssimo, mas eu vou ficar com isso, acho que é um batismo para ele amanhã. O batismo é uma boa palavra. Eu tenho a impressão, Pascoal e Calçade, que independentemente do adversário, será um primeiro parâmetro do que o torcedor do Flamengo está achando do Paulo Souza, né? Nós vamos medir amanhã a reação da torcida com ele ali no Maracanã, com aquela multidão toda. Se haverá apoio, se haverá crítica. Então, vai ser um encontro realmente interessante amanhã. Jogo por jogo, acho que contra o Atlético Mineiro já teve jogo, né? Sim. O Flamengo já entrou, já teve jogo contra o Atlético Mineiro. Ponto. Se repetir o que fez contra o Atlético Mineiro, fatalmente vai sair com um resultado bom contra o Bangu e com um aplauso da torcida. Sim. Então já tem um caminho. Se repetir o que fez no primeiro tempo contra o Rezende, vai ter pressão. Aí aquele jogo do Rezende fora de propósito. Exato. Fora de propósito. Então tem um caminho. Já está apontado o caminho qual é para o Paulo Souza. Agora depende dele encaminhar agora uma situação do time do Flamengo. Primeiro, quem que vai ser o goleiro? Enquanto um novo goleiro chegar, Hugo Souza é o titular. É Hugo Souza. Na lateral direita, vai Rodilindo. Situação indefinida. Vai o Rodilindo. Tá vendo? É isso que eu estou falando. A minha tradução de time... Mas no gol é Hugo Souza. Mas a minha tradução de time o torcedor do Flamengo vai para o estádio para ver o Flamengo. Ele não sabe qual é o time que vai jogar. Sim. Né?
Essa é a grande expectativa. Se o time render o que rendeu contra o Atlético Mineiro, o torcedor vai aplaudir. Agora, como disse o Mauro acabou de dizer, e se for contra o Resende? Aí a torcida do Flamengo apoia, ajuda, incentiva, é espetacular. Mas também pega no pé. Muito. Também pega no pé. E é isso que é o termômetro que nós vamos medir amanhã. Ô, Calçade, você acha que toda essa situação envolvendo aquele rapaz que está ali no nosso telão, grande atacante, Pedro, ela coloca uma pressão no Paulo Souza, que é um técnico europeu, vem lá de fora, tem as filosofias dele, para que ele coloque o Pedro como titular do Flamengo? Eu acho que a situação do Pedro incomoda todo mundo. O treinador, o Pedro, obviamente, porque é o seguinte, a gente está falando de um jogador que poderia ter sido convocado. Sim. E nem sempre tem um nível, a minutagem, né, a quantidade de tempo dentro de campo que ele deveria ter. Um jogador como ele, a qualidade que ele tem e a busca do futebol brasileiro para um jogador como o Pedro, para ele estar num outro sentido a nossa conversa. Pô, precisa descansar o Pedro, hein? Tá jogando demais. Desse jeito ele não vai aguentar, hein? E não é bem isso que acontece no Flamengo. Ele está pedindo para jogar. E atrapalha a vida, assim. Eu não sei como exatamente, né? O Pedro ainda não externou isso. Você não pode falar, o Pedro está pressionando o Flamengo para sair. Não, longe disso. Isso não acontece. Mas o tempo está passando. Para um jogador com um nível dele, é um jogador que quer estar o presidente do Flamengo falou a respeito disso, né, João? Protagonista. Falou. Abordado por repórteres na sede do Flamengo hoje, o presidente Rodolfo Landim declarou, o Pedro é jogador do Flamengo e não tem mais nenhuma conversa. Ou seja, o Pedro permanecerá no Flamengo. Nós temos o vídeo do presidente Rodolfo Landim? Então, por gentileza, vamos mostrar aqui no nosso ESPN FC. Aqui, Pedro, jogador do Flamengo, cara. Mas esse é um assunto que ainda segue vivo? Não segue nada vivo. Pedro, jogador do Flamengo. O Flamengo tem interesse de continuar com o Pedro. Pedro é do Flamengo, ponto. Ponto. Acabou. Palavra do presidente. E ele está na dele. Como instituição, falou não. Não sei se a proposta se viesse de outro lugar, qual seria a resposta? Por uma grana. O Gerson também foi embora. E o Gerson era titular do Flamengo. E aí a reposição do Andrés Pereira não é barata para a vaga do Gerson. Então você começa a ver quanto entra, quanto sai e se vale a pena ou não. O torcedor era mais feliz antes. O Michael era o 12º jogador do passado e foi embora. Não, foi embora. Então, claro, você vai reforçar um rival. Porque, assim, tem várias coisas para negar o Palmeiras. Primeiro que é um rival, você quer tirar um jogador de você para fazer gol em você. Exatamente, Calçado. Esse é o ponto. Aí o rival ainda vem, ainda bota uma grana na mesa e tem aquela coisa, o cara, eles estão fortes, hein? É muita grana na mesa. Contra um rival que tem muita grana também. Então, assim, tem as coisas da rivalidade, de ambiente de futebol, que levam o Landim, o Bap, o Braz, todo mundo a falar, não tem negócio. Isso aqui é com o Palmeiras. E tem a outra. E o jogador. Eu, jogador, quero jogar. Claro. Não existe jogador, só o jogador aquele cara que já já encostou, né? Que é o terceiro goleiro, vai pro banco, fica na ponta. Botou o burro na sombra. Que ninguém não me incomoda. Ele torce para não acontecer nada com o titular. Mas a gente viu que a reação do Pedro na não ida para a Olimpíada, ele teve uma queda. Teve uma queda. Eu não sei o que o Pedro conversou com o presidente do Flamengo. Eu não sei o que ele conversou com os dirigentes do Flamengo. Porque, claro que o jogador está envolvido nisso. Claro que ele tem sentimento envolvido nisso. Então, não sei, porque ele também é profissional. Ele precisa alavancar a carreira dele. Sem dúvida. Né? Então, eu fico aqui imaginando qual vai ser a reação dele. Não estamos... O Brasil há muito tempo, não é mais um país para ter o 11 titular definido e não se mexe mais nisso. E a partir dos 11 de campo, o banco de reservas tem uma queda técnica absurda. Não é a realidade do Flamengo, nem a realidade do Atlético, principalmente. E o Palmeiras ainda é nivelado. Então é o seguinte, cara, você que disputa as grandes competições e tal, nesse nível, se você só tiver 11, você está morto. Machucou um, tomou amarelo mais 2, o time já complicou. Agora, o Pedro jogava até então, jogava menos
do que poderia jogar. A administração Paulo Souza é que vai dizer como fica o ânimo do jogador. Vou rodar aí esse calendário, porque o ano, se vocês acham que a gente achava, né, que o calendário era louco até 2021, de 2022 não tem noção do e que está achatado, com o mesmo número de competições e é achatado. Muito bem. Paulo Souza foi um grande jogador de futebol, né? Foi bicampeão da Champions, jogando por Juventus da Itália e Borussia Dortmund da Alemanha, seleção portuguesa, campeão mundial sub-20, um treinador que já passou. Ele não dirigiu equipes em Portugal, não dirigiu nenhum time de Portugal, mas trabalhou na seleção portuguesa, nas categorias de base, foi auxiliar do Filipão na seleção portuguesa principal e depois saiu. Foi trabalhar na Suíça, foi trabalhar em Israel, foi trabalhar na Hungria, trabalhou na Itália, trabalhou na França, dirigiu a seleção da Polônia e chegou ao Flamengo. E amanhã ele estreará no Maracanã. Vejam aí o que ele escreveu sobre o momento de amanhã, Flamengo e Bangu. Futebol na ESPN é um oferecimento de sportingbet.tv. Claro. E Sal de Fruta Eno. Paulo Souza, o coração já está batendo mais forte. Positiva ansiedade de entrar no Maracanã pela primeira vez e sentir a energia, a intensidade da paixão da nação rubro-negra. E aí ele segue. Maracanã, templo do futebol, do 1000º gol de Pelé, palco de conquistas históricas do Flamengo, onde Zico é o maior artilheiro. Pegando referências históricas aí, o romântico Paulo Souza, para falar desse momento realmente especial para ele, vai estrear no Maracanã dirigindo o Flamengo. Referência histórica e romântico lembra o gol com a rede O Véu de Noiva, que volta ao voltará, Maracanã. hein, Calçade? Boa, hein, Calçade? Que legal, de hein? volta, foi um pedido e aí a nova administração, nesse novo momento de mudança de gramado e tal, tem esse pedido antigo, né? Sai a rede caixote, né? Sairá o gol e a rede vai aquela estufar. que era tradicional no Maracanã, é muito bonito, então tá de volta. Acho que combina bem com a volta do romântico. Do Paulo. É verdade. E aí é o seguinte, né, meus amigos? O Paulo Souza chegou no dia 10 de janeiro para iniciar o trabalho. Ele já fez 9 jogos dirigindo o Flamengo. Ele rodou muitas escalações, mas nós já estamos começando a uma aproximação no momento que começa a ser mais difícil da temporada, né? Vem aí as finais do estadual. O Flamengo tem uma grande chance de estar na decisão. Depois vem o início do Brasileiro, vem a estreia na Libertadores da América, vem a Copa do Brasil. Eu tenho a impressão que a gente vai começar a ter pistas maiores do que será o Flamengo do Paulo Souza a partir de agora. Será que a partir de já amanhã contra o Bangu? Isso? Ele está completando... Ele chegou 10 de janeiro. 10 de janeiro começou a trabalhar. Isso. 10 de março. 2 então meses. Ele tem 2 meses no comando. 2 meses. 2 meses. 9 jogos no comando do time. É muito pouco tempo. Agora ele fez uma coisa legal, né, Pascoal? Ele botou todo mundo para jogar, então ele viu... Já viu todo mundo. Ele acompanhou no treinamento e no campo, com mudança de posição, de função, um monte de coisa. Mas ele viu todo o comportamento do jogador lá dentro. Eu acho que isso é muito positivo. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.